Olá, olá, olá! Será que a ansiedade acaba sendo tão complicada que causa enjoo na gente? Será que com uma questão mental é possível de atacar o nosso estômago a ponto da gente ficar nauseada, mareada, enjoada? Que nome que você dá para isso? Ótimo, já estou vendo uma série de pessoas aqui ao vivo comigo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos cumprimentar as pessoas aqui. Boa noite, minha parceira Inês. Boa noite, Rita, Mauricéia, Thaís, Juju, Ju, Jujane. Deve ser Anne ou Juliane. A gente não sabe exatamente, né? Por aqui ficou mais diferente. Começou mais cedo? Não. Ué, por quê? Não são 9h09? No meu são 9h09. Desculpa se eu comecei mais cedo. Tô lendo os comentários aqui. Bom, enquanto o Instagram vai notificando todos vocês que a gente já está ao vivo, Chega de Medo e Ansiedade está ao vivo com a sua live semanal, que acontece todas as terças-feiras, às 9h09. Hoje, pelo jeito, eu furei, comecei um pouquinho antes. É ansiedade, Inês. Eu tô ansiosa, então eu tô começando antes. Às vezes a gente começa umas gafes dessa, né? Muitas vezes a gente acaba atrasando para iniciar, porque tem alguns problemas técnicos, enfim, com internet, às vezes com celular. E hoje, então, eu tô ineditamente começando antes do horário, né? A gente acaba antes. É isso que vai acontecer. Bom, eu sou Sandra, sou psicóloga, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com minha parceira de trabalho, a Inês, que está aqui nos comentários já com a gente, a nossa missão, que é uma missão de fato, é te ajudar a conhecer a ansiedade, aprender a controlá-la e mais, você poder se livrar definitivamente dela. Por isso que nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. Então, nos nossos canais, a gente está em várias redes do Chega de Medo e Ansiedade. Nós estamos aqui no Instagram, com lives ao vivo todas as terças-feiras. Estamos no Facebook, no YouTube, no LinkedIn e no nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br. Essa dúvida que nós estamos respondendo hoje, que se a ansiedade provoca enjoo, se você tem também uma dúvida, você pode deixar aqui, né, nos nossos comentários, em algum dos vídeos que você assista, ou mesmo diretamente, né, no nosso inbox, perguntando. E se realmente a gente analisa e verifica que a tua dúvida pode ajudar mais pessoas, a gente faz uma live exclusiva respondendo sobre esse tema, tá bom? Boa noite, Nath. Boa noite, Eiko. José Cardoso tá com uma outra sigla aqui. Ele tá dizendo assim: estou usando o celular da minha esposa porque o meu quebrou. Entendi. Boa noite, Bianca. Então vamos lá, minha gente. Boa noite, Valéria. Pessoal das terças-feiras às 9h entrando. Bom sempre tê-los aqui com a gente. Eu aproveito para vocês me darem um joinha se a minha imagem e meu som estão chegando legais aí para você, para a gente realmente dar continuidade e começarmos a trabalhar, resolvendo essa dúvida de como que é a questão do enjoo no processo de ansiedade. E se você também tiver alguma outra dúvida, né, vai colocando aqui nos comentários e conforme a gente vai dando sequência na live, se couber, a gente vai aí aproveitando e respondendo, tá bom? Daniele já tá me dizendo sim, Elizabeth também, muito obrigada, boa noite para vocês. Boa noite, Gislene. E vai colocando também, né? Porque a gente sempre gosta de saber da onde que vocês estão nos assistindo. Nós estamos aqui no interior de São Paulo, na cidade chamada Indaiatuba. Hoje aqui esfriou, choveu, tá um tempo bem diferente. Nós estamos aqui com 22 graus agora à noite.
A Inês também está me dizendo que som e imagem ok. Valéria, obrigada por me responder. Então, vão me dizendo aqui o local que vocês estão nos assistindo, né? Que região desse país gigantesco que você está nos vendo. E respondendo também a seguinte pergunta, né? A Beth está entrando também. Boa noite, Beth. No seu processo de ansiedade, você sente enjoo? Você é uma das pessoas que numa crise de ansiedade ou quando você está com a ansiedade lá em cima, o enjoo faz parte dos seus sintomas? Muitas pessoas acham bem esquisito sentir enjoo na ansiedade, né? E é isso que a gente vai responder. A Elizabeth está dizendo assim, ó, estou tendo muito enjoo, estou tomando até Dramin, tomo água com limão. A Beth está dizendo que ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Valéria de Jaú, não sabia, Valéria. A Mauricéia está dizendo que é de São José do Egito, em Pernambuco. Então, já temos região Nordeste aqui, né? Região Sudeste, como nós. Então, a Mauricéia está dizendo que tem bastante enjoo, né? O José Cardoso também está dizendo que sente enjoo. E vocês que estão aqui? Enjoo faz parte do quadro de ansiedade de vocês? E se faz parte, o quanto de 1 a 10 ele incomoda, né? É um enjoo fraquinho, que sei lá, você sente 2, 3 de nível de intensidade, ou é um enjoo realmente forte, a ponto de você achar que você vai vomitar, ou realmente vomitar, né? Que a gente pode classificar num nível 10. Me conta aqui qual que é o sintoma, né? Se você tem esse sintoma e se você, quando tem, como é que é a ansiedade, né? É isso mesmo, Valéria. Jaú é pertinho aqui. O José Cardoso está dizendo que o enjoo dele é nível 4, né? E você, Mauricéia, como que é o seu nível do seu enjoo quando você está no processo de ansiedade, né? E você também, Elizabeth, você está dizendo que tem muito enjoo agora, né? Como que é o nível do seu enjoo? De 1 a 10, tá? Pra gente tá entendendo como que é isso para vocês, né? Mais fácil quando a gente tá falando de casos mais localizados do que tão genéricos. E já que vocês estão aqui, né? Então, a Mauricéia tá dizendo que é 6. Então, incomoda já consideravelmente, né? O José Cardoso tá dizendo que é 4. Boa noite, doutora Kelly. É isso aí. Bom, a gente pode dizer sim que o enjoo ou a náusea ou tá mareado faz parte do quadro de ansiedade. Não é a ansiedade que provoca o enjoo, né? Às vezes a gente diz assim, a ansiedade que faz isso. Não, na verdade, ansiedade é medo de algo que tá ali no futuro, no tempo futuro. E pode ser algo que você imagina ou algo que você esteja vivendo. Então, pode ser realmente uma mudança de fato que você tem na sua vida, ou pode ser imaginar o que pode acontecer se você pegar Covid, por exemplo, né? Você não está com Covid, existe uma hipótese mais baixa de você pegar Covid, se você está tendo todos os cuidados, mas você fica pensando o que você pode pegar e quando você pegar, meu Deus do céu, como que vai ser, o que vai acontecer. Isso é um quadro de medo de algo que está no futuro e que não é real, é imaginado, tá? Independente se realmente a gente está vivendo um quadro de um medo verdadeiro, ou que seja real, ou se é algo que a gente está pensando lá na frente e nem está acontecendo nada, o seu corpo vai liberar necessariamente no seu organismo hormônios que a gente chama de luta ou fuga. Então, quem provoca realmente o enjoo são esses hormônios. E esses hormônios, eles não só provocam o enjoo é um dos sintomas, e nem todas as pessoas têm, né? A gente tá com algumas pessoas aqui na live, e vocês vejam que, por exemplo, a Beth tem nível 2, né? A Mauricéia tem nível 6,
O José Cardoso tem nível 4, né? Então, tem algumas pessoas aqui que não estão respondendo. Pode ser que elas não estejam respondendo porque não se sentem assim, enjoadas no quadro de ansiedade, né? A gente tem que ter noção que a ansiedade tem muitos sintomas e não necessariamente a gente tem que ter todos os sintomas. Agora, são sintomas que são absolutamente comuns e fazem parte de praticamente todas as pessoas. Quer ver? Nervosismo e preocupação. Não tem como a gente ser uma pessoa ansiosa se a gente não sente nervosismo e nem preocupação, porque preocupação e nervosismo é fruto desse medo. E o que eu estava dizendo para vocês é que a ansiedade é justamente isso, a questão desse medo. Boa noite, Josicleia, e boa noite, Iane. Então, a questão do enjoo, ela é muito particular. E como a gente está vendo, né, das 3 pessoas que responderam aqui, cada uma tem um nível de enjoo. E às vezes é tão complicado o enjoo que realmente a pessoa chega a vomitar. E quando a pessoa vomita, também vem junto com essa sensação do vômito, né, a sensação de fraqueza. Então é como se fosse piorando. Então, além de ter alguns sintomas fazerem parte do quadro, a intensidade desses sintomas também varia. Ou seja, toda vez que eu tô com medo, eu vou me preparar para enfrentar aquela situação. Porque se eu tô com medo, é sinal que eu tô sob perigo. Se eu tô sob perigo, ou eu vou ter que lutar com esse perigo, ou eu vou ter que fugir desse perigo. Quando eu tenho que lutar ou fugir, olha como o corpo é maravilhoso e sábio. O que ele faz? Ele te prepara justamente para isso. Então, toda a questão do sangue, a aceleração dos batimentos cardíacos, aceleração da respiração, faz com que você tenha maior circulação de sangue. Para quê? Porque seus músculos vão ser utilizados para uma luta ou para uma fuga, certo? Então, o corpo faz com que aqui os braços e as pernas tenham um grande aporte sanguíneo. Para isso, ele desvia parte do sangue que estaria aqui nas vísceras, né, especialmente as vísceras do abdômen, e desloca para onde realmente vai ser mais importante, que é perna e braço, para você lutar ou para você fugir, tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente está sobre perigo, a gente tende a dar uma pausa naquilo que não é tão importante naquele momento. Se eu preciso lutar e fugir, o corpo não está preocupado se você está no meio de uma digestão. Ele vai tirar parte do sangue que estava lá na sua digestão, no seu estômago, e vai jogar para sua perna e para o seu braço. A sua pupila vai ficar regalada para você enxergar melhor. Você vai ficar com o seu sistema auditivo, né, hipersensível, ou seja, você vai ficar vigilante para ver o quê? Como que eu faço para me defender? Agora, assim, né, lá nos primórdios, na nossa origem, era extremamente importante, isso era dado de sobrevivência. Hoje, já nem tanto, né? Hoje a gente não precisa tanto desses aparatos para sobreviver. Ou seja, realmente os transtornos mentais nos levam a uma luta, a uma fuga inexistente. Porque você vai lutar e fugir dos seus pensamentos, né? Como é que você vai lutar ou fugir do seu medo de lá no futuro poder pegar Covid e ser um Covid que seja intenso? Você concorda comigo que não tem o que fazer? Então, toda essa preparação que o corpo tem para a gente se defender desse inimigo que seria um coronavírus, né? Dessa situação catastrófica que seria um Covid intenso, ele praticamente é inutilizado porque a gente não vai fazer nada. Então, todo esse processo, ele gera uma sobrecarga no seu corpo. Por isso que não é muito difícil de uma pessoa que sofre de ansiedade há muito tempo, que acaba não tratando da forma devida, a pessoa gere problemas, por exemplo, gástricos. Uma gastrite, né? A famosa gastrite nervosa.
Uma diarreia crônica, que é síndrome do intestino irritável, úlceras, inclusive, especialmente se a pessoa realmente não come bem. Então, tudo isso vai impactando, pressão alta, problemas cardíacos, do quê? Ah, foi a ansiedade que fez isso? Não, na verdade não é a ansiedade. É um processo de sobrecarregar o organismo repetidas vezes, sem conseguir, de fato, buscar um tratamento que trate isso a partir da raiz e a pessoa realmente saia do quadro ansioso. Porque enquanto eu estou dentro do quadro ansioso, eu estou suscetível ao meu organismo verificar que tem problema, que tem ameaça, que tem perigo e entrar nisso que a gente está chamando de luta ou fuga, tá? Vamos lá. O José Cardoso está dizendo que ele chupa bala de hortelã. Limão, hortelã, né? São bastante indicados para a questão do enjoo, né? Boa noite, Juliana. Boa noite, Luluzinha. A Josicleia está dizendo boa noite. A Elizabeth está dizendo assim, piora mais quando estou na semana da menstruação. Uns 15 dias antes, o quadro da ansiedade aumenta. Boa noite, Cleonise. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Carla. Boa noite, minha xará Sandra. Boa noite, Mônica. Então, visto isso, né, que o enjoo faz parte dos sintomas, que o enjoo pode ter algumas graduações, que isso é algo que está presente porque o nosso corpo se prepara para estar lutando ou fugindo. O que cabe a gente, né? Como é que eu diferencio, por exemplo, a questão do enjoo num quadro de ansiedade de um outro quadro? Porque pode ser que eu sofra de ansiedade e eu às vezes tenha enjoo, né? Existem várias doenças, inclusive, que o enjoo está presente. Na gastrite você pode ter enjoo, né? Quando você está com labirintite, quando você está com enxaqueca, até como um dos sintomas do infarto, o enjoo está presente. Lembra sempre que quando é tipo enjoo, tosse, que são sintomas que têm várias doenças que têm essa mesma característica, né? A gente precisa ver, para além do enjoo, que outras coisas você está sentindo. Ah, eu estou enjoado, mas eu estava preocupado, sabe? Eu estou muito preocupada porque eu recebi uma notícia que não foi muito legal com relação à casa que eu estou alugando, e isso me deixou muito tensa, muito nervosa. Então, assim, você percebeu um aumento de tensão e aí você tem um quadro de enjoo, você tá com aquela sensação ruim de medo, de preocupação excessiva do que pode estar vindo, do que pode acontecer, de como que você vai resolver o problema. Muito possivelmente, esse enjoo não é algo que tenha a ver com uma comida que você comeu que não está boa, ou mesmo com quadro de labirintite. Muito possivelmente, esse enjoo, sim, tem uma origem que é essa questão mental, ou seja, é um quadro de ansiedade. Então, a gente sempre olha para aquilo que está nos chamando a atenção e mais todas as outras coisas que compõem. A gente não olha uma coisa isoladamente, porque a gente pode errar muito feio quando a gente deixa de fora as outras características pelas quais você está passando, tá? Boa noite, Nath. Boa noite, Gabriela, que está entrando agora. Tem uma pessoa que me pediu para participar. Ah, não, é uma pergunta. A Yane está perguntando assim: do nada o coração acelera, se isso faz parte da ansiedade. Então, quando a gente tem na nossa corrente sanguínea esses hormônios, que a gente chama os hormônios do estresse, que são basicamente dois, a gente fala de adrenalina e fala do cortisol. Isso impacta vários sistemas no nosso corpo. O corpo reage globalmente. Então, impacta sistema cardíaco, impacta sistema respiratório, impacta o sistema circulatório, impacta o sistema gástrico. A primeira coisa que a gente sente quando o corpo está se preparando realmente para lutar ou fugir é o batimento cardíaco acelerar.
é aquela taquicardia, é aquela batedeira que muitas pessoas dizem, né? Eu tô bem e daqui a pouco eu sinto tu. E é altamente assustador, porque eu não fiz exercício físico para o meu coração começar a bater forte. Mas eu estava pensando em vários problemas. E aí meu corpo entendeu, meu corpo não, minha mente mandou uma mensagem para o meu corpo que eu estava sob perigo. Então, sim, o aceleramento do coração é uma das questões de sintomas ansiosos? Sim, muito comum, extremamente comum, tá? E aí é uma cadeia de sintomas, porque eu começo meu coração a acelerar, eu começo a ficar mais preocupada ainda, porque eu fico pensando, será que isso é um infarto? Meu Deus do céu, será que isso é uma característica de mal súbito, né? E essa super atenção nos sintomas fazem com que os sintomas piorem, porque aumenta o teu medo faz com que caia na corrente sanguínea mais adrenalina, mais cortisol, você começa a respirar mais rápido, aí você começa a entrar no que a gente chama de hiperventilação, e essa diferença do gás carbônico para a quantidade correta com o oxigênio faz com que aconteçam outros vários sintomas extremamente desagradáveis e que não parecem que é coisa da ansiedade. Formigamento, né? Tontura, náusea, que aí entra a questão do enjoo, e a sensação que é muito ruim, que é assim, como se eu estivesse fora do corpo, como que aquilo não tivesse acontecendo, é uma sensação de, que a gente chama de despersonalização e desrealização, tá? Então, respondendo a você, Yane, sim, tá? Faz parte, sim, aceleração no coração de ansiedade. A Luluzinha tá dizendo assim, a minha ansiedade noturna é terrível. E a Fátima tá perguntando assim, alguém aí sabe me dizer quanto tempo uma pessoa que teve Covid após pode vacinar? Na verdade, do que eu saiba, né, não é a minha especialidade, mas você precisa saber como é que tá o seu IgG, IgM, né? Se você já teve isso. E até onde eu sei, as pessoas que tiveram Covid não é um fator de não vacinar, tá? Mas aí você pode estar consultando aí, né? Algum médico, uma medicina, telemedicina para te dizer, tá? Ok? Boa noite, Milena. Então, esse impacto que a ansiedade causa no nosso organismo, ele é tão global que por isso que a gente acaba não acreditando que o quadro é de ansiedade. Uma das resistências maiores que a gente vê enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade é realmente as pessoas acreditarem que o que elas estão tendo é ansiedade. Porque parece que não é, né? Porque afeta isso, afeta aquilo, tem sintomas que conjugam muito com uma questão de uma sensação de infarto. Então, até a pessoa realmente se convencer que aquilo é um transtorno mental, demora. E o segundo passo é, convencido de que aquilo é um transtorno mental, saber que não é algo da cabeça dela, né? Como se fosse uma decisão. Ah, eu escolho não estar calma. Então, esse escolher de estar nervosa, porque é algo da minha cabeça, faz com que eu seja ansiosa. Não. Se fosse uma escolha da sua cabeça, ficaria mais fácil. Na verdade, é uma questão mental que é mais profunda. Não está na sua escolha. Se você pudesse escolher, fatalmente você não escolheria passar por todo esse transtorno. E normalmente, uma das coisas que mais realmente nos deixam mal no processo de ansiedade é a sensação de descontrole. Não tá na minha mão. Mas se não tá na minha mão, eu controlar tudo que eu tô sentindo, mas tá na minha cabeça, como é que funciona isso? Então, por quê? Está realmente na sua mente na medida em que a gente entende qual que é a origem da ansiedade. Como é que começou esse processo ansioso? Ah, Sandra, meu processo ansioso começou quando eu fui fazer uma entrevista de emprego e aí na entrevista, era uma entrevista em grupo, eu achei que era uma entrevista individual, né, que era uma... E quando eu vi, tinham mais 6 pessoas comigo. Aí eu comecei a olhar para as pessoas e pensei, o que eu tô fazendo aqui?
Meu Deus do céu! Olha só, tem gente muito melhor que eu. O que que eu tô fazendo aqui? E eu comecei a pensar nisso e começou a me vir uma coisa ruim. Daqui a pouco eu tava com mal-estar, eu tava meio nauseada, aí começou a vir uma vontade de fazer xixi, aí veio uma sensação de choro muito grande. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu levantava, pedia licença e saía daquela sala. E eu estava começando a me sentir sufocada, parece que aquela sala estava vindo em cima de mim, que eu não ia dar conta, ou seja, o que, que a pessoa está relatando, né? Talvez vocês até entendam como sendo algo parecido com o que vocês sentem, né? Aí a pessoa está relatando o quê? Que ela teve uma crise de ansiedade. E ela acha que a ansiedade dela começou nesse evento. Então ela começa a ter medo e começa a evitar todos os processos que tem a ver com o grupo, que tem a ver com se expor, que tem a ver com passar por uma crítica de outra pessoa, passar por uma seleção. Então ela começa a pensar assim: ah, eu não posso trabalhar, eu vou ter que arranjar algum trabalho que eu não precise ir lá ser selecionada, porque vai me dar um troço de novo, né? Então a pessoa começa a evitar aquelas situações parecidas com a crise que ela teve. Aí ela procura um médico e o médico diz: olha, o que você teve é ansiedade. Ah, mas não é possível, né? Ah, tá, eu tava nervosa, mas meu Deus, eu tô sentindo isso, eu tô acordando no meio da noite com meu coração super acelerado, deve estar acontecendo alguma coisa. Não, isso é ansiedade, isso é uma característica, por exemplo, de um transtorno de pânico. Aí a pessoa diz: ah, então tá, então começou o meu, né, com essa situação. Na verdade, não. Na verdade, você começou a perceber a sua ansiedade a partir desses sintomas dessa data. Mas vamos voltar um pouquinho mais na história, né? Vamos voltar um pouquinho mais lá na linha do seu tempo, na linha do tempo da sua vida, para perceber que sempre você foi muito tímida. Sempre você evitou se expor. Sempre na escola, quando tinha que fazer um trabalho, você dizia assim: ah, deixa que eu fico com a parte escrita, porque eu não quero apresentar, né? Sempre você fugiu. Sempre você teve uma sensação de inadequação, de que existia algo de errado em você. E se a gente volta mais lá atrás, a gente vê que dentro da sua história, quando você era pequenininha, você tinha um leve déficit de atenção e a tua mãe dizia: menina, mas você é burra, parece que você não entende isso. Eu já te expliquei, você não presta atenção, né? E aí você sofreu uma situação de humilhação na escola. Ou seja, o que, que eu estou falando? Essa mãe que chamava você de burra, esse processo de humilhação que você teve na escola, são situações traumáticas. Eu e a Inês batemos muito nessa tecla porque é muito difícil das pessoas entenderem isso. A ansiedade é uma programação mental e essa programação mental veio de uma sequela de trauma ou de pequenos traumas que você teve ao longo da vida. É o copo, ó. Esse copo tá vazio. Mas aí eu tenho uma situação traumática. E aí eu começo a encher esse copo de água. Aí acontece mais um trauma. Acontece mais um trauma. Vai acontecendo. Ó o copo enchendo. Mas a hora que o copo transbordar, vixe, pingou água aqui em tudo. A hora que o copo transbordar é que eu vou realmente reconhecer a ansiedade, porque é quando está sintomas. Enquanto a água está dentro do copo, as coisas só estão acontecendo aqui, na minha cabeça. Ainda não aconteceu no meu corpo. A hora que transborda é a hora que a gente se dá conta que é o quê? O negócio tá grande. E aí a gente acha que a água transbordada é que é ansiedade. Não. A ansiedade é todo esse processo aqui. É uma consequência de situações traumáticas que você criou dentro da sua cabeça, uma programação mental que te diz assim, em forma de crença: olha, você não consegue ser capaz de aprender.
Você não é capaz de fazer isso. E aí a gente começa a ficar com medo de errar. E aí esse medo de errar faz com que a gente vá para uma situação, por exemplo, como essa que eu estou relatando para vocês, de uma entrevista num grupo e sinta assim, meu Deus, eu não posso falar nada? Porque se eu falar, meu Deus, eu vou me expor, que vergonha que eu vou passar, que humilhação de novo que eu vou passar, eu não quero estar aqui. E aí o corpo entra em processo, e aí quando você pensa, eu não quero estar aqui, o corpo tá, a mente está vendo o quê? Você está em perigo, você está sob ameaça, sai daqui. Então o corpo se prepara para lutar ou fugir. Só que você fica travada na cadeira, porque quem é o inimigo, né? Com quem que você vai brigar? Com quem que você vai lutar? Do que você vai fugir? Você tá lá porque você quer aquele trabalho. Como é que você vai sair da entrevista? Então é tudo muito paradoxal, muito complexo, né? Porque de verdade a gente está brigando, lutando, fugindo das nossas sequelas de traumas anteriores que tinha essa questão de exposição, por exemplo, junto, tá? Vamos ver as perguntas, vamos dar um break. Falando nisso, eu esqueci de uma coisa muito importante, minha gente. A nossa água. E eu esqueci por causa disso, né? Porque eu ia falar a história do copo, de encher a ansiedade, então eu trouxe minha garrafinha aqui e o copo ficou vazio. E eu acabei não dizendo isso, né? Que é uma das coisas que mais a gente insiste, da importância no quadro da ansiedade de você estar bem hidratado, da importância de você estar bem hidratado para você aprender. E toda vez que a gente traz o Chega de Dúvidas, a gente quer realmente que você conheça, que você aprenda a controlar. Então, assim, os processos de aprendizagem que a gente traz até vocês nas lives, nos vídeos, é necessário que você esteja bem hidratado. E eu também, para poder passar o conteúdo e a memorização, depende de um corpo bem hidratado, depende do seu cérebro com relação à hidratação, joinha, tá? Outra coisa que eu estava lendo que a água é fundamental é para o processo de longevidade. Se a gente quer ter uma longevidade, viver bem e viver saudável, adivinha do que a gente precisa? Água. Água, inclusive, ajuda no enjoo. Água é um dos remédios para o enjoo. Então, algumas pessoas falaram do limão, o José Cardoso falou da bala de hortelã, e eu estou falando para você, água é muito importante para o enjoo, tá? Para melhora do sintoma. Além da água, eu trouxe um chá aqui para mim. Não sei se vocês vão conseguir ver a cor. É de hibisco e canela. Maravilhoso. Tá friozinho aqui hoje, né? Então, vamos lá. Vamos responder as perguntinhas aqui dos nossos comentários. Ansiedade gera terror noturno. Sim, você tem terror noturno? Talvez o terror noturno que gerou o quadro de ansiedade, tá? Porque terror noturno é uma disfunção do sono, né? Então, a gente precisa ver o terror noturno com um médico especialista em sono. Existe hoje isso sim. Então, terror noturno acontece especialmente em crianças. Eu não sei se você já tem isso há bastante tempo, o que desencadeou. E aí, se você já é adulta, se continua tendo terror noturno, tem que examinar mais, porque isso é uma característica mais da infância, tá? Então, a gente precisa investigar se é terror noturno ou se é ataque de pânico à noite. Às vezes, o terror noturno pode desencadear um processo ansioso, porque é extremamente traumático, né? E às vezes a gente, quando tá dormindo com criança que tem terror noturno, a gente tem que cuidar, porque a gente também acorda assustado. Então, assim, é um trauma para a família inteira, tá? Então, a gente precisaria fazer um diagnóstico diferencial aqui, tá, Luzinha? Sugiro que você realmente busque, em primeiro lugar, um psiquiatra e verifique se o que começou o quê, né? Aonde que tá o início desse processo, tá? A Elizabeth está dizendo assim, tenho muita tontura, dor de cabeça, até eu ia fazer uma tomografia da cabeça. É normal da ansiedade? É normal da ansiedade a gente sentir
dor de cabeça, sim. A gente sentir a tontura, isso faz parte da ansiedade. Mas se é muita, se é constante, se é o tempo todo, às vezes a gente tem o que a gente chama de comorbidade. Além da ansiedade, você também pode ter uma crise de enxaqueca, disparada às vezes por alimentação, disparada às vezes por hormônios, né? Então a gente precisa examinar ao longo do tempo, especialmente se você é uma mulher ainda que menstrua, né? Se está na fase, se não está na menopausa, se esse ciclo dessas fortes dores de cabeça tem a ver com o ciclo, né, menstrual, tá? Para quê? Para a gente diferenciar, porque às vezes as coisas são tudo a mesma coisa, é tudo ansiedade. Mas às vezes, além de ser ansiedade, eu tenho mais alguma coisa, né? Por exemplo, eu posso ter tontura na ansiedade, mas eu posso sofrer de labirintite, que o sintoma é tontura, tá? Eu posso ter ansiedade e posso também ter uma gastrite, né? Então, as coisas vão se acumulando. Aí não adianta tratar só uma coisa. Eu preciso tratar a ansiedade e preciso já tratar a enxaqueca. Às vezes, eu tratando uma coisa ajuda na outra, mas não resolve, tá? Porque são duas coisas simultâneas. Vamos lá, a Yane dizendo assim, tive ansiedade depois do meu... Eu não entendi o que você escreveu aqui, tá? Foi muito traumático. Ah, tá. Depois do meu parto, entendi. Tá vendo? Então, aí você tá me dizendo claramente, né, Yane, que teve um fator causal, que é o trauma. Normalmente a gente busca exatamente isso, situações traumáticas, que a partir dali, né, acontece toda uma mudança na sua mente, que fique hiper voltada para o perigo, como uma própria sequela daquele trauma. Então, é como se a gente ficasse frágil. A gente tem, né? A gente é tão perfeito, né? O Criador nos fez tão perfeitos que a gente tem como se fosse eu brinco, né? Uma bola que a gente aperta que declara ansiedade. Essa bola de aperto, assim, que fala assim, cuidado, né, que detecta o perigo, chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, é uma amígdala aqui dentro do cérebro. E quando a gente sofre um processo de trauma, essa amígdala, esse centro de detecção do perigo, ele fica desequilibrado, ele fica desregulado. Então, toda vez que a gente tem traumas, e às vezes tem uma sequência de traumas, né? Que às vezes nem é com a gente diretamente, mas de certa forma impacta a gente tem essa desregulação da amígdala. Então, uma das tarefas para a gente deixar de ser ansioso é regular a amígdala. Por isso que a gente fala em reprogramar a mente. Por isso que a gente fala em mudar as crenças, aquilo que a gente acredita. Não é aquilo que a gente acredita em termos de fé religiosa. É aquilo que a gente acredita da nossa identidade, de como nós somos. Às vezes, realmente, a gente se vê muito pior do que a gente é. E isso gera uma situação de crença, né? Eu não consigo, eu não dou conta, eu sou burro. Ou seja, são situações que a gente pega de traumas e conclui uma verdade absoluta que se chama crença. E a gente vive em função daquela crença, tá? Então, a gente precisa realmente cuidar disso. Boa noite, Tetê. Boa noite, Vânia. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Will. Ok? As pessoas que eu fui respondendo as perguntas, me dão um ok se ficou satisfeita, tá? Luluzinha, a Elizabeth, e agora essa pergunta da Iane, né? As duas perguntas que eu respondi da Iane, tá bom? Então, vão me dando se tá tudo bem. Então, vamos ver como que a gente pode lidar com relação a essa questão dos enjoos, né? Porque a gente já viu que realmente faz parte do quadro da ansiedade, que nem todas as pessoas que sofrem de ansiedade têm. Já vimos que a ansiedade, na verdade, é um processo de sequelas de trauma,
até a hora que o copo realmente transborda, e aí que a gente se dá conta, né, da ansiedade. Boa noite, Vânia. Então, o que a gente vai ver agora, né, para fechar a live, é justamente assim: como é que eu posso fazer para lidar melhor com esse enjoo, né? Bom, para você nunca mais ter um enjoo causado pela ansiedade, adivinha qual vai ser minha resposta? Tratar a ansiedade. E tratar a ansiedade do jeito certo. Por quê? Ah, Sandra, você está falando que o jeito certo é o quê? Tomar remédio? Não. Você está falando que o jeito certo é meditar? Não. Meditação, exercício físico, remédio, oração, são técnicas de controle da ansiedade. Inclusive, eu vou ensinar uma das técnicas que ajuda nesse processo do enjoo, tá? Que é técnica de controle, não é tratar a ansiedade. Para tratar a ansiedade é aquilo que eu disse antes para vocês. É preciso ir mais a fundo naquele registro do funcionamento da sua mente que precisa ser programado diferente, que precisa ser ajustado diferente, para que você veja o perigo de fato onde tem, e não onde está questionando uma crença da sua identidade, por exemplo, tá? Então, tratar a ansiedade é a base para a gente resolver dor de cabeça, para a gente resolver enjoo, para a gente resolver taquicardia, para a gente resolver a sensação de que eu tô fora de mim mesma. Trate a ansiedade. E trate a ansiedade pela raiz, porque senão você não está tratando a ansiedade, você só está aplicando técnicas de controle. E aí muitas pessoas falam assim: Sandra, eu comecei a tratar a minha ansiedade com medicamentos, né? E aí eu piorei do enjoo. Eu tô me sentindo pior ainda. Tá muito ruim. Não sei se algum de vocês já tomou remédio e teve essa sensação de piora no estômago. Por quê? Porque a medicação, né? Algumas medicações, por exemplo, anti-inflamatório, antidepressivo, para algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior a nível do estômago, acaba causando realmente um processo de enjoo. Não é nenhuma nem duas pessoas que realmente sentem enjoo, náusea, chega assim, não conseguir comer por causa do antidepressivo. E aí, então, a gente precisa associar junto ao antidepressivo algo que seja um medicamento de proteção do estômago, porque senão a pessoa vai continuar sentindo isso. Mesmo quando se diz assim, olha, às vezes você vai ter alguns efeitos ruins da medicação por 10 dias, 2 semanas, e depois seu corpo estabiliza. Da minha experiência, né? Eu não sei como seria na maioria dos psicólogos, nunca troquei isso com outros, né? Nem com a Inês. Da minha experiência, a náusea, o enjoo, é uma das coisas que não passa, né? Parece que machucando cada vez mais o estômago, então a pessoa vai ficando cada vez mais sensível. E normalmente o que acontece? Se ela não está em terapia, se o terapeuta não intervém, a pessoa simplesmente abandona a medicação. Então, qual que é a orientação? Você começou a tomar antidepressivo, começou a sentir essa coisa, esse mal-estar no seu estômago, inclusive com realmente, a Elizabeth está dizendo, a fluoxetina dá enjoo. Sim, para muitas pessoas dá, né? A maioria dos antidepressivos, uma das reações adversas que a gente chama é a questão do enjoo, né? Boca seca, enjoo, é muito comum, tá? Então, o que a gente sugere? Que volte ao médico, que conte para ele isso, né? E que realmente tome uma proteção de estômago. Eu sou uma das pessoas que tem um estômago muito sensível. Então, toda vez se eu tenho que tomar antibiótico, se eu tenho que tomar um anti-inflamatório, que são coisas difíceis de acontecer, mas quando tenho que tomar, né? Por mais que eu não tome medicação, e isso teoricamente eu estaria com o organismo tranquilo, mas a hora que eu vou tomar, eu preciso tomar um protetor de estômago. Sabe aqueles famosos Prazol, né? Pantoprazol, omeprazol, preciso tomar, porque senão eu vou ter realmente uma sequela de náusea que é absurda, tá? Então, muitas pessoas têm isso também.
A Vânia tá dizendo assim: estou sentindo muita tontura, enjoo, pontadas na cabeça e no peito. Fui diagnosticada com ansiedade e pânico, mas optei por não tomar remédio. Ok, se você optou por não tomar remédio, mas eu te pergunto, você está fazendo o que para melhorar tudo isso, né? Porque o remédio é uma das técnicas de controle. Muitas vezes, apesar de eu e a Inês, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, saber que o remédio não resolve a ansiedade, não é o remédio que cura a ansiedade, não é o remédio que vai mudar o funcionamento da sua mente, ele só vai atuar sobre os sintomas, mas às vezes o sintoma está tão grande que a pessoa não consegue trabalhar a mente dela. Então, às vezes, a gente precisa entrar com a medicação para baixar um pouco o nível dos sintomas, a frequência dos sintomas, a duração dos sintomas, especialmente quando tem crises, e a pessoa conseguir realmente trabalhar essa programação mental dela, mudar essa programação mental dela, né? Mas sabendo que o remédio vai ser utilizado por um tempo, porque ele tem uma função muito clara. Não é curar a ansiedade, mas é diminuir a intensidade e o incômodo dos sintomas. Às vezes o remédio diminui tanto que a pessoa pensa assim: nossa, me livrei da ansiedade, ó, tô me sentindo legal. Aí ela para a medicação. Aí acontece algum evento na vida dela de estresse, e aí o que acontece? Volta tudo de novo. Nossa, eu tava bem, eu achei que tinha me curado, mas a ansiedade não tem cura. Olha só, eu tô de novo ruim. Não, minha querida. Não é que a ansiedade não tem cura, é que você diminuiu os sintomas com a medicação, ficou bem porque você estava numa fase em que o ambiente externo, o seu estilo de vida estavam favoráveis, mas aconteceu algo que você foi mais exigida, que teve fatores de estresse e aí aparece, né, aquilo que já era lá do seu funcionamento mental. Só estava adormecido, não estava curado. Agora, quando realmente a gente trabalha a programação mental, essas sequelas desses traumas, a gente realmente faz o processo de cura, porque é como se a gente tivesse tirado aqui o fundo do copo. Então, mesmo que eu coloque água, não vai para a água, porque o fundo do copo não existe mais, tá bom? Essa é a diferença. Ela disse assim, né, a Vânia, que ela tem medo de tomar remédio. Então, Vânia, a gente tem lives sobre a questão da medicação, porque um dos medos da medicação, e é um dos mitos, né, é que remédio vicia, né? Então, a gente tem lives sobre isso. Vai lá no nosso canal do YouTube, por exemplo, que tem as playlists separadinhas, é fácil de você localizar. Tem live sobre antidepressivo, tem live sobre ansiolítico, tem vídeo curto sobre isso, tem vídeo curto sobre fitoterapia, sobre floral, sobre homeopatia, ou seja, a gente tem hoje muitos recursos de controle, tá? Então, a gente precisa controlar sim. Por que, Sandra? Por que eu preciso controlar com alguma coisa? Porque a ansiedade evolui. E a maioria das pessoas que acabam chegando até nós, alguns de vocês também que estão me ouvindo nesse momento, não tem só ansiedade. Tem ansiedade e depressão. Então, a gente vê um misto das duas coisas juntas, com igual importância, com igual intensidade. Então, da mesma forma que eu estou ansiosa, eu estou realmente com desesperança, que é um dos grandes sintomas. Eu estou me sentindo inútil, eu estou me sentindo culpado. E aí não é ansiedade isso, já é depressão. Só que você fica tantas vezes sentindo todo esse mal-estar e esse próprio sintoma, as próprias crises de ansiedade, elas acabam nos traumatizando. E a gente vai cada vez mais perdendo a nossa autoconfiança. Quanto menor a nossa autoconfiança, pior a nossa crença sobre a gente mesmo e maior o nosso medo. Ou seja, a gente está alimentando o monstro da ansiedade. Então precisa cuidar. Precisa tratar, tá? A Vânia tá dizendo assim, obrigada, só eu sei o que passo com isso. Pensamentos acelerados por demais. Exatamente, né? E aí isso impacta o sono, impactou o sono, impacta todo o nosso organismo, porque o sono tem várias funções, inclusive sobre a memória, sobre a capacidade de aprendizagem que a gente tem.
Ou seja, a gente vai ficando cada vez mais impotente. E quanto mais impotente, mais a sensação de insegurança, mais a sensação de descontrole, ou seja, eu vou me perdendo no caminho. E começo a me isolar, né? Começo não o isolamento por causa da pandemia, mas o isolamento assim, eu não quero que ninguém veja, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero passar vergonha, eu não quero ouvir coisa, eu não quero. Ai, por que você não trata então com o médico? Ai, meu Deus. Ou seja, Vânia, aqui é um canal de especialistas, tá? Então busque realmente sempre ser orientada por quem entende do assunto, porque opinião é fácil dar. Agora, informação, quem dá são os especialistas, tá bom? Ela tá dizendo assim, né? Porque sentimos esse aperto no peito, a cabeça faz pensar que é um AVC, um infarto, exatamente. Inclusive, a gente fez toda uma série de lives de aceleração do coração para mostrar o que é infarto, o que não é infarto, porque é uma das coisas que a gente pensa. E o problema é que, quando eu tô com medo e penso que é infarto, o que eu faço? Eu vou para o hospital. Só que agora, no meio da pandemia, o que eu faço? Eu vou morrer aqui ou eu vou para o hospital correr risco, né, de algum tipo de contaminação aí pelo coronavírus? Então, fica uma situação muito ruim. Ou seja, tudo isso que nós estamos vivendo só tem piorado os quadros de ansiedade, né? Só tem tido agravamento de quadro de ansiedade. Pessoas que estavam estáveis não estão mais. E pessoas que não sofriam realmente com esse clima todo, acaba sofrendo demasiadamente, né? Tá? Qual que é uma das técnicas importantes para a gente cuidar do enjoo, tá? E automaticamente cuidar do coração acelerado, cuidar dessa cabeça que não para, além da água, tá? De você estar bem hidratado, é fazer a respiração de 5 passos. Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a quarta vez que a gente ensina. É a respiração de maior eficácia, a respiração que age como se fosse um calmante. É a respiração que você pode fazer para você dormir. É a respiração que você vai fazer para o enjoo, que vai melhorar. Ou seja, como que é a respiração de 5 passos? São 5 passos. Qual que é o primeiro passo? E parece que é besta, né? Toda vez que eu falo primeiro passo, eu sei que tem um monte de gente pensando assim: nossa, mas isso é o primeiro passo? Acredite. Porque o que a gente mais ouve é que a pessoa esquece o primeiro passo, ou seja, os outros 4 passos subsequentes não existem. Então, o primeiro passo é que possibilita os outros 4 virem. Qual que é o primeiro passo na respiração dos 5 passos, que é o que a gente recomenda como técnica de controle do enjoo? Você se lembrar da respiração, né? Você está lá, voltado para os sintomas, você esquece que você tem uma técnica de controle que vai te tirar daquilo tudo em 10 minutos e, portanto, se você esqueceu da técnica, você não vai usá-la. Ou seja, não adiantou nada você vir para a live e você aprender, porque na hora H, cadê você? Né? Esqueceu do mais importante, que é a técnica de controle. Então, se lembrar. Segundo passo da respiração dos 5 passos. É uma respiração que acontece na sua barriga. Então, você vai pôr a mão aqui, ó, embaixo do peito, bem no início da sua barriga, aqui na direção realmente do seu estômago. Por quê? Porque quando o ar entra, a barriga tem que crescer. E quando o ar sai, a barriga tem que entrar, diminuir. É uma respiração abdominal. Então, quando você respira com o teu pulmão todo, o teu diafragma abaixa. Quando ele abaixa, a barriga cresce. É a respiração do bebê. Por isso que a gente vê o bebê fazendo esse movimento na barriguinha dele. É esse movimento que é relaxante. Então, é esse movimento que a gente tem que aplicar. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é você exalar o ar no dobro do tempo que o ar entrou. Então, a sua exalação, a saída do ar é prolongada. É o oposto do que a gente faz quando a gente está ansioso. Na ansiedade, a gente respira longo e solta curto. A gente vai fazer nessa respiração de 5 passos um movimento contrário. A gente vai inspirar em 1 e exalar no dobro. 1, 2. Se eu estou inspirando em 2, 1, 2, eu expiro em 4. Se é em 3, eu expiro em 6.
tá? Então, é sempre no dobro do tempo. Qual que é o quarto passo? Você vai contar mentalmente isso. Mão na barriga, a barriga cresceu em 1, 2, eu conto mentalmente 1, 2, a barriga tem que murchar em quanto? Em 4. Eu vou contando 1, 2, 3, 4. Mas por que eu tenho que contar, Sandra? Que saco! Pois é, você tem que contar por 2 motivos. Primeiro, para você não se perder e garantir que o ar saia realmente no dobro do tempo que entrou, tá? É garantir. Segunda coisa extremamente importante: quando você está contando, adivinha onde está a sua mente? Na contagem. E a contagem é momento presente, é aqui e agora. Então você acaba na contagem do ar entrando e do ar saindo no dobro do tempo, ancorando a sua mente realmente naquilo que te faz presente. E isso já tira todo o sintoma de futuro da ansiedade. E o quinto e último passo é repetir, né, esses 3 passos, respirar com a mão na barriga, o ar sai no dobro do tempo e você contar por 10 minutinhos. Então, o quinto passo é repetir tudo isso ao longo de 10 minutos. E ao final de 10 minutos, você já vai estar circulando na sua corrente sanguínea os hormônios que são os hormônios tranquilizantes, calmantes. E aí vai diminuir o seu enjoo, vai diminuir a batedeira no coração, vai diminuir aquela cabeça hiperacelerada, vai diminuir a sensação de que eu não tô aqui, vai diminuir formigamento, vai diminuir tensão, vai diminuir a sudorese, vai diminuir a tontura, ou seja, você vai novamente voltar ao equilíbrio sem precisar tomar um calmante, um Rivotril, um Alprazolam, qualquer outra coisa assim, e sem precisar chegar no médico ou num pronto-socorro para ser atendido porque acha que é um infarto, tá? E mesmo se você estiver no caminho pro hospital, para realmente eu não estou me conformando que isso seja ansiedade, vai respirando, né? Vai respirando assim como a gente está falando, tá? Mantendo sua mente contando a barriga aqui, desculpa, a mão na barriga para você sentir esse movimento e garantir que você está respirando pela barriga, tá? E depois conta pra gente como é que isso foi. Boa noite, Débora. Boa noite. Entraram 2 Déboras simultaneamente. Débora psicóloga e uma outra Débora que eu não consigo ver o sobrenome. Boa noite, Edu. Certo, minha gente? Então, nós vamos encerrando a live de hoje, tá? Agradecendo imensamente a sua companhia, o seu compartilhar, para que realmente a gente comece a criar conhecimento, conceitos do que é ansiedade, do que é um infarto, do que eu posso fazer, porque realmente a minha missão e a missão da Inês, que é minha parceira nesse trabalho, é fazer com que você conheça a ansiedade, controle e também, como eu disse no começo, você se livre definitivamente dela. E aí a gente falou do tratamento, né? Que é o tratamento que vai na raiz da ansiedade. Aí vocês podem me perguntar, tá? Hoje você explicou da ansiedade, eu conheci a ansiedade, hoje você explicou uma técnica de controle, e você não vai falar desse tratamento aí, que a gente faz para a gente reprogramar nossa mente? Infelizmente, a reprogramação, ela envolve mais elementos, que a gente não consegue dar uma live. Por isso que a gente criou realmente um tratamento de 21 dias, que nesses 21 dias a gente ensina tudo o que você precisa para você reprogramar sua mente. Não só ensinamos, como a gente vai para a prática disso. E a gente te dá ferramentas para você internalizar todo esse trabalho que se chama de terapeuta interior e, de fato, você saber, depois do 22º dia, como é que você faz para você continuar bem e realmente continuar com o seu cérebro programado naquilo que é o nosso lema, que é no foca no que funciona, tá? Então, se você quiser saber mais, a gente tem todas as explicações no nosso site, né? Que é um dos nossos canais. Como que é o nosso site? www.chegademedoeansiedade.com.br, tá bom? Vai lá, tem uma aba tratamentos, tem o meu currículo, tem o currículo da Inês, tem vídeos, tem artigos,
tem tudo que você precisa. Tem técnicas gratuitas que você pode baixar, tem um e-book, tem uma técnica que se chama Me Faça Dormir Bem, ou seja, é um site recheado com tudo que você precisa. Vai lá que ele vai abrir as portas para todas as outras coisas, tá? Se você também está aqui no nosso Instagram, no nosso perfil, tem um link que se chama linktree.chegademedoansiedade.com.br. Lá também ele vai abrir uma série de opções, que é o nosso site, que é o YouTube, que é o Facebook, que são as técnicas, que é o nosso tratamento online, tá? Então, aqui também você não precisa nem ir para o nosso site, você pode aqui realmente, dentro do Instagram, conhecer tudo isso que eu tô falando, tá? Então, muito fácil, né? Não tem dúvida pra gente quando a gente tá falando disso, tá bom? Então, eu convido vocês na próxima terça-feira a estarem junto conosco novamente. Vai ser dia 13 de abril e o tema é: quando que a ansiedade é doença, né? Quando que a ansiedade se transforma realmente num problema de saúde? A Inês que vai estar com a gente, possivelmente, tá? A Inês aí tá para ser vovó. Tô contando uma novidade para vocês aqui no finalzinho da live. Nós estamos aguardando ansiosamente o nascimento de um netinho dela. E aí você sabe, né? Vó precisa paparicar a filha e precisa paparicar o neto. Então a gente vai ver se na próxima semana o netinho dela já tá por aqui e se ela vai ter condições de né, tocar a live, ou se estarei eu novamente aqui com vocês. De qualquer maneira, semana que vem, no nosso Chega de Dúvidas, o tema vai ser quando a ansiedade é doença. Enquanto isso, eu continuo convidando vocês para nos acompanhar nas nossas redes. Você sabe que praticamente, né, a gente solta vídeos todos os dias, com exceção de domingo e de segunda-feira. Segunda-feira é um texto, saiu um texto ontem, tá? Que tá em todos os nossos canais também. Então, a gente tá o tempo todo junto com você, tá? Para realmente te ajudar. Se permita ser ajudado. Ser ajudado não significa só você conhecer aquilo que a gente está apresentando para você, mas você colocar na prática, tá? Então, pratique. Pratique beber água, pratique a respiração dos 5 passos, pratique conhecer mais você e automaticamente aquilo que você sofre, tá bom? A Inês aqui já tá dizendo boa noite. Eu faço o último convite para você me contar aí do que essa live valeu para você, né? O que foi que realmente valeu a pena, você aprendeu, você ouviu, que fez diferença para você no dia de hoje, dia 6 de abril de 2021, tá? Vai colocando aqui, enquanto eu vou me preparando para me despedir, tá? Eu quero me despedir de vocês com um abraço bem gostoso, que é uma das coisas que eu tenho dito em todas as lives, que eu tenho sentido mais falta, né? O abraço, ele também é um poderoso gerador de hormônios, um hormônio importantíssimo que se chama ocitocina, que é o hormônio do vínculo, é o hormônio de uma alegria, é o hormônio que, por exemplo, a mulher libera no parto, libera na amamentação. Então, um abraço gostoso, um abraço de corpo inteiro e um abraço que tem uma duração prolongada, ele é capaz de liberar esse hormônio. Então, eu quero que realmente você se sinta aqui ao vivo comigo e no gravado comigo, realmente abraçado. Um abraço carinhoso, um abraço de tamo junto, um abraço de vamos vencer, um abraço de tomar um fôlego para a gente conseguir dar conta dessa situação toda que todos nós estamos passando pelo tempo que for necessário ainda. A gente não sabe se vai ser 6 meses, 1 ano ou até menos, mas enquanto isso durar, a gente vai ter fôlego para isso. A gente dando a mão para o outro e principalmente dando abraço gostoso, nem que seja virtual, tá bom? Então, muito obrigada. Deixa eu ver se vocês conseguiram escrever aqui do que valeu o dia de hoje. As pessoas estão agradecendo. As pessoas já estão também parabenizando a Inês. É isso aí.
Sempre boas energias, sempre caem bem, né? Então, muito obrigada, gente. Fico por aqui, deixando então nosso lema para você, além do nosso abraço. Foca no que funciona. Beijo, tchau, tchau.